E um dos pontos essenciais dessa paciente é que não existia nos aspectos físicos nenhum indício de limitação. Porque às vezes tem, né, doutor Corival? Produz pouco óvulo e um monte de fatores. No caso dessa paciente, nenhum indício físico. Mas os resultados eram claros, ela inclusive já tinha feito várias tentativas. E aí, o que nós trabalhamos? Um dia, num dos exercícios, para que ela percebesse o corpo dela e o feminino que movia ela, veio uma cena na cabeça dela de uma mulher no meio de uma mata, tendo um bebê, e essa mulher estava rodeada de várias outras mulheres. Aí ela falou, Mirela, tá vindo uma história na minha cabeça. E é assim, o inconsciente atua no corpo. Quando a pessoa começa a sentir o que está no corpo dela, ela começa a ter o que a gente chama de insight. Às vezes é uma fala, às vezes é uma imagem, e aí veio essa imagem. Ela falou, Mirela, me veio uma imagem de uma mulher no meio do mato, tendo um bebê cercada por várias outras mulheres. Aí eu falo assim, deixa essa imagem rolar como se fosse um filme. Tipo assim, dá vazão para essa imagem, né? E aí, as mulheres ajudando essa mulher a ter um bebê. E aí o bebê nasceu e veio um homem, roubou o bebê e saiu correndo. Quando chegou nessa parte, ela chorou muito, 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 muito. Aí ela falou assim, Mirela, que história é essa? E eu disse para ela, essa é uma história que está na memória do seu corpo. Que talvez a sua mente não saiba, mas os seus sentimentos conhecem. Ela falou, não, Mirela, impossível, isso não aconteceu na minha família. Eu falei, olha, só confia, continua com esse sentimento. Eu falei, qual é o sentimento? Ela falou, de muito medo de perder bebê. Eu falei, então você só fica com esse sentimento e vamos seguir. Né? E aí ela vem e relata que uma tia-avó dela veio do norte do país para a casa dela 2 semanas depois e disse para ela assim, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa importante. Na nossa família, todas as mulheres foram bem-sucedidas na maternidade. Então, não tem como você não ser. Quando a tia-avó dela falou isso para ela, ela já começou a chorar e disse para ela, foi exatamente o que a minha psicóloga disse. Ela falou, então você pode confiar, porque a força da vida fala por meio das pessoas. Aí ela ficou muito emocionada, ela falou assim, tia, e me fala uma coisa, todas as mulheres da nossa família foram bem-sucedidas na maternidade? Ela falou assim, não, minha querida, todas as mulheres geraram a vida, mas teve uma que teve o filho roubado. E essa foi uma dor muito profunda para ela, mas ela gerou a vida. E aí ela começou a chorar, só de falar eu me emociono. E aí ela começou a chorar, né, de perceber que aquela história era autêntica. E aí ela teve a clareza de que ela não precisava passar por esse medo. Que esse medo não pertencia a ela. E que ela deveria ser muito grata, porque apesar de toda essa dor que essa mulher passou, ela não desistiu de continuar gerando a vida. E nenhuma outra mulher da família tinha desistido. Então ela disse para mim, Mirela, eu não vou ser a primeira a desistir. Né? Eu, por essas mulheres, para mim, é muito mais fácil. Então, por essas mulheres, eu continuo seguindo essa missão. E aí ela pôde, então, lidar com esse medo. Né? Porque, no fundo dela, o medo era de ter o bebê e perder. O bebê morreu, o bebê... Aconteceu alguma coisa com o bebê. E aí, totalmente inconsciente, né? Uma memória muito antiga. Né? E aí observa, quando ela reconhece o medo dentro dela, porque estava no corpo dela, então ela tem recurso para lidar com isso. E quando ela entende que esse medo não tem a ver com a história atual, então ela pode se abrir, porque o medo, Corival, ele é um movimento que fecha, que reprime, que inibe, que distancia. Então o que acontecia com essa mulher? Ela não se entregava para o marido dela. Ela se fechava no medo. Compreende? O que nós precisamos, então, fazer? Liberá-la do medo. Como essa mulher também que sentia raiva da mãe ter partido, no fundo ela também temia gerar o bebê e o bebê morrer. E ela ser abandonada de novo. E para que a vida aconteça, a mulher precisa estar no fluxo do amor. E não no fluxo do medo.
E muitas, por não entenderem disso, elas estão no fluxo do medo, e aí o corpo se fecha. E quando o corpo se fecha, não há gestação.